Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Caminhos do Leite. E ainda estou aqui nesse processo de iluminação, né? Tá meio estranho, mas enfim, estamos ao vivo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios do sucedâneo no aleitamento de bezerras. Então fica com a gente que tem muita coisa legal por aí. Bem, vou fazer um teste de som aqui, que nós estamos com um probleminha de som, sabe? Então é melhor testar aqui antes de ver se realmente está. Ah, tá funcionando perfeitamente. Do sucedâneo então, pessoal, começando aqui, não sei que horas que vão assistir, né? Muita gente assiste depois, eu também tenho essa mania. Então semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a mastite nas vacas leiteiras e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios, né, as vantagens e as desvantagens e os cuidados que vocês têm que ter na administração de sucedâneo às bezerras. Aí, claro, aqui todo mundo já né, já atua na área, assim, eu que estou iniciando o processo. Então, mas caso alguém assim fique um pouco confuso, né, e pergunte, mas o que será isso? Como um dia eu já me perguntei. E aí bateu aquele desespero, né, mas que negócio é esse de sucedâneo, meu Deus do céu? Aí fui pesquisar, porque conforme eu já expliquei para vocês, eu sou uma iniciante e não tenho nem 2 meses nesses estudos de pecuária, né? Então é um mundo ainda muito novo para mim, apesar da minha formação ser em biologia. Então fui pesquisar e descobri que era o aleitamento artificial, né? Aquele que não vem ali diretamente da mãe, né? Da vaca. Ele é feito artificialmente em indústrias, tá? Então, aí eu me interessei, né? Falei, opa, vou a fundo nisso aí, porque a partir do mês que vem, eu vou estar aí entrando nos estudos mais profundos nessa área, né? Então, vou entrar na parte de alimentação, como é que faz receitas, né, para os animais. Então, até que a gente chegue aí ao mês de maio, eu vou ficar só nessa parte mesmo mais de informações gerais, né? Aí só posteriormente que eu vou entrar naquela parte mais aprofundada de como são preparados, de como tudo é feito, né? Os cálculos, enfim. Aí o que acontece, gente? Aqui não é outra pessoa não, tá? Sou eu, Raquel mesmo. Dando aí, o cabelo mudou, né? Porque eu dei uma arrumadinha aí, mas amanhã eles já voltam ao normal. Então não reparem não que eu tô diferente, mas sou eu mesma, tá? Então, começando aqui, mais uma vez, olá para quem está assistindo, quem assistirá posteriormente. Então hoje aqui a gente conversando um pouquinho, né, sobre o aleitamento artificial dos bezerros. Que é isso? Sucedâneo, tá? Então, o que é isso, né? Para que isso serve? Como é que é feito? Esse é um tipo, gente, eu vou seguindo o script aqui que eu escrevi, tá? Por isso que eu fico olhando. É o tipo de alimentação, né, mais comum aí nas fazendas, nos sítios de alta produção, tá? De leite. Ah, mas eu faço manual. Gente, é mais comum nas fazendas e nos sítios de médio a grande porte, tá? Então as pessoas que são aí altamente ou estão nesse caminho, né, ou são altamente especializados, tá, na produção de leite, ou são aquelas que estão caminhando, né, para tornar o seu negócio assim, com gerenciamento empresarial, né, sair daquela coisa mais de subsistência familiar e continuar familiar, né, mas ter um negócio ali administrado de uma forma mais organizada, tá? Então, as pessoas costumam investir no aleitamento artificial. Ah, mas por quê?
calma que nós já veremos os porquês. Mas já adianto que é porque traz mais lucratividade, menos perdas, tá? Inclusive menos perdas de animais, tá? Então por isso que esse sistema é utilizado. Não é como alguns... Eu não posso citar o nome aqui porque a gente não pode ser preconceituoso, tá, gente? Mas é diferente de alguns... Como alguns setores aí da sociedade afirmam, que faz isso de maldade. Não é maldade, a gente já vai ver aqui, né? E aí já serve para vocês quebrarem as objeções daquelas pessoas que não se alimentam de leite, porque dizem que o leite de vaca vem do sofrimento. Objeções com que eu vou apresentar aqui, tá? Não vou apresentar nada novo, tá? Não é nenhum dado novo. Dados novos eu só vou apresentar depois que eu concluir o meu trabalho, que é só daqui a um ano para mais. Aí eu vou apresentar dados novos feitos por mim, inéditos. Mas por enquanto eu venho fazendo análises e ainda estou me especializando, tá? Nessa área. Então, por isso que ainda está bem superficial. Então, gente, conforme eu já falei, esse é um tipo de aleitamento mais utilizado, né? Então, ao invés do animal mamar ali, do bezerro, né? Da bezerra, mamarem diretamente nas tetas das vacas, não. Eles vão ser alimentados pelo processo de aleitamento artificial. Mas como é que é? É conforme a gente observa aí na lida, que o pessoal posta todo dia, né? Através de baldes, ou então daquelas mamadeiras lá meio que improvisadas, mas não tem nada de improviso ali, né? Que tem bico, tá? Tem diversas maneiras aí de estar fazendo esse tipo de alimentação. Então, gente, seguindo aqui, esse tipo, né, de aleitamento artificial, ele torna mais fácil com que você quantifique o que está sendo gasto, né? O que você está utilizando, o que você está gastando, né? Fica mais fácil quando você tem o controle do quanto o animal está ingerindo de leite, tá? Além disso, a ordenha ela se torna mais higiênica, porque não há contaminação vertical. O que é isso? Passar bactérias da mãe, né, para o filhote, para a cria, e nem passa contaminação da cria para o leite da mãe, tá? Então aí quem comercializa o leite, obviamente que tem um ganho muito grande nisso. Por quê? Porque vai reduzir aí os gastos com antibióticos, com medicações e com o descarte de leite, certo? Então, gente, além disso tudo, né, além da higiene, de você conseguir quantificar o que está sendo gasto, né, o quanto de leite que o animal está ingerindo. Mas ele ingere diretamente da vaca, o que eu estou gastando? Você não sabe o quanto que ele está bebendo, né? Você tem uma estimativa, mas você não sabe o quanto, né? E aí na hora da ordenha, né? O quanto sobra? Você não tem como quantificar isso, tá? Só pelo aleitamento artificial. E outro benefício aqui é o que? É o controle, tá? Da quantidade de alimento, né? Isso já falei, né? Que está sendo consumido ali. Então isso aí se torna mais eficaz, né? Você sabe exatamente o momento que o bezerro está mamando, o quanto ele está mamando, né? Fica possível essa quantificação, porque a partir do momento que você trabalha somente com aleitamento natural, você não sabe, você tem estimativas, mas você não consegue controlar, né? E tem aquelas crias que mamam mais, outras que mamam menos, e você não tem um controle ali específico daquilo, né? Você faz apenas estimativas. Eu acho que foi, e a gente sabe que para tornar uma produção assim altamente rentável, né? Fazer com que o seu negócio se torne altamente produtivo, é necessário que
É necessário controlar todos os gastos, tudo o que for possível, tá? Obviamente que a chuva você não vai controlar, o sol você não vai controlar, né? Mas você consegue fazer o controle do quanto da quantidade de alimento que o animal vai ingerir se você fizer o aleitamento artificial, tá? Então, seguindo aqui, já falei na questão das doenças. Então nós temos bactérias, né, como a salmonela. Então, gente, evita muito problema sério, tá? Porque as bactérias em geral elas vão atingir o quê, né? O intestino. E aí o bicho começa a ter diarreias e muitas pessoas acabam perdendo mesmo seus animais por conta disso, tá? Em questão de dias, de horas, tá? É um processo muito rápido porque as bactérias elas se reproduzem com muita rapidez dentro do organismo dos animais, tá? Então, seguindo aqui. Opa, passei demais. Eita. Ó, quando há condições de se fornecer um leite limpo de vaca, é interessante? Tá? Principalmente nas fases aí iniciais da vida por causa do colostro, que é aquele leite que sai, né, logo que o bezerrinho nasce. Então é muito importante porque ele tem muitos anticorpos, tá? Tem muitas proteínas, tem muitas substâncias que vão favorecer o quê? O desenvolvimento do animal, tá? Só que conforme eu já falei, é difícil quantificar, né? E ainda tem esse risco da contaminação vertical, de bactérias, de vírus passarem, né, através ali das tetas, dos úberes, da boca dos animais, passarem aí da mãe para a cria, da cria para a mãe, tá? Contaminando o leite. Então, gente, se houver condições de higiene adequadas, é interessante que se faça aí, que se forneça o leite limpo da vaca, tá? Ou até mesmo, principalmente, né, nos primeiros dias aí de vida, tá? Antes de entrar no aleitamento artificial. Quando você faz esse aleitamento natural com leite de vaca nos primeiros dias ou semanas de vida, o que acontece? O desempenho do animal costuma ser melhor, né? Porque nada melhor ali do que o leite da mãe, que tem proteínas, tem diversas substâncias, tá? Que a gente nem mesmo conhece, vitaminas, sais minerais, ou em quantidades também que a gente ainda desconhece e que vão ser ali, vão estar presentes e não vão estar presentes no sucedâneo, ou se estiverem, não estarão numa quantidade adequada, tá? Então, geralmente não, é fato mesmo, tá? O leite natural, ele tem, pelo menos nos dias iniciais de vida, procure dar o aleitamento natural, tá? Porque conforme eu já expliquei, ele é mais rico, tá? Mais rico aí em substâncias nutritivas do que o aleitamento artificial, que a gente vem tentando, né, ao longo do tempo, imitar o natural, tá? Então, gente, claro que o desempenho do animal vai ser melhor, tá? E a incidência de diarreia vai ser menor também, por quê? O desempenho vai ser melhor, né, o crescimento, e a diarreia, esses sintomas aí de desarranjo gastrointestinais vão ser menores. Por quê? Porque o leite ali que a vaca produz já é, né, adaptado para o bezerrinho, e o artificial não, é a gente que tenta imitar, né, o leite da vaca. Então, por isso que o natural, ele causa menos alergia, menos irritação, tá? No estômago, no intestino dos bichinhos, dos bezerros e das bezerras, porque ele já é ali, da natureza, né? Do animal, diferente do aleitamento que a gente fabrica, tá? A gente não consegue fabricar como o que a vaca faz, né? Óbvio isso. Então, gente,
Uma coisa que é importante de dizer, né, é que inicialmente, vou repetir de novo, façam um aleitamento natural. Aí vai ter lá a quantidade de dias adequados, tá? Que eu ainda não pesquisei qual é, mas não sei se é uma semana aí, 2, tá? Aí passou essa fase do animal ficar ali, se alimentar do colostro, que é aquele leite inicial que a vaca libera ali após o parto. O que você vai fazer? Parou, começa o aleitamento artificial, tá? Mas, conforme eu falei, tudo tem seus prós e tem seus contras, né? Então, o natural, ele é bom ali no início, para o animal adquirir mais anticorpos, mais força, né? Mais resistência. E depois você passa para o artificial. Para quê? Para você saber o quanto que você gasta, né? Com a alimentação dos bezerros. Para você poder quantificar isso, colocar no papel e saber quanto que está sendo gasto aí de custo para você. Para você fazer o que também? Evitar contaminações, já falei sobre isso, né? Evitar uma alta quantidade de leite que vai para o descarte, tá? Por isso que é importante esse aleitamento artificial. Então, gente, seguindo aqui, caso não seja possível ou você não esteja podendo investir, porque não é barato, tá? No aleitamento artificial, a gente sabe que o sucedâneo é caro. O que você vai fazer? Você usa o leite da vaca mesmo. Muita gente usa o leite de descarte, tá? Mas toma cuidado com isso. Ó, pode usar o leite de descarte, sim. Se vocês procurarem artigos na internet, vocês vão achar. Só que o leite de descarte tem que ter cuidado, tá? Tem que fazer, parece que já vende uma maquininha aí, né, que separa, consegue separar aí o leite que está contaminado, tá, por bactérias, fungos da mastite. Então você tem que descontaminar, tá? Não pode usar o leite que você sabe que vai ser descartado, não pode usar para alimentar o bezerro se ele estiver com mastite. Tem que dar um jeito aí de separar, tá? De fazer a limpeza desse leite, a higienização, ou então vai ter que descartar mesmo. Não serve nem para alimentar o bezerro, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem usar, tá? Mas lembrando que a quantidade de proteína, né? A quantidade de componentes sólidos é muito pequena, não é suficiente para fazer uma engorda, né? Para o animal ganhar corpo, crescer saudavelmente. Ele vai precisar que seja aí administrado o suplemento, tá? Não adianta só o descarte, o leite de descarte, ele não tem proteínas suficientes para sustentar o desenvolvimento dos bezerros, tá? Vocês têm que saber disso. Então, se vocês forem usar e tiver disponível aí o leite de descarte, o que vocês vão fazer? Vocês têm que pasteurizar esse leite, tá? Então, é um processo aí de quê? É um processo de esterilização, de descontaminação, tá? Que envolve aquecimento e resfriamento. Então, você tem que fazer isso, tá? Para matar ali as bactérias que estão presentes no leite. E aí, você precisa fazer isso que eu acabei de falar agora. A correção do teor de sólidos, tá? De proteínas, de gorduras, de vitaminas, de sais minerais. Porque o leite de descarte contém muito pouco material aí, componente sólido, tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado de fazer a pasteurização para retirar bactérias, porque a gente sabe que se está no descarte é porque ou está com problema o animal com problema de mastite, contaminou ali o leite, né? Ou então a gente também sabe que esse leite tem uma quantidade ali inferior de proteínas, né? Então tem que corrigir esses dois pontos. E além disso, cuidado, porque alguns leites de descarte ainda têm antibióticos. Então, muito cuidado aí, vejam bem a procedência do que vocês estão utilizando para não ter problemas mais sérios adiante, tá? Então, vamos seguir aqui. Sabe qual é o problema do antibiótico?
é que a flora intestinal do bichinho, as bactérias que são boazinhas do intestino dos bezerros, se você der o antibiótico para ele, o leite com antibiótico, esses antibióticos podem acabar matando a flora intestinal dos bezerros e eles vão morrer com diarreia, tá? Isso que pode acontecer. Uma das coisas que pode acontecer se você não souber a procedência aí do leite de descarte que está dando aos seus animais, tá? Então, gente, aí vocês vão me perguntar, mas uma hora você fala que é leite de descarte, outra hora você fala que é artificial, mas afinal de contas, o que eu vou usar? Aí que eu falo pra vocês, pra que serve uma consultoria? Não tô fazendo propaganda não, tá? Eu estou dizendo pra que vocês têm que procurar um profissional que entenda do assunto. Um zootecnista, um veterinário. Geralmente esses profissionais, né? Que biólogo não é muito envolvido com isso não, tá? Por que vocês vão procurar pedir ajuda a eles? Porque eles vão saber, né? Aí de acordo com os seus gastos na propriedade, de acordo com quanto que você pode investir, né? De acordo com a saúde dos seus animais, qual o tipo de procedimento que vai poder ser tomado. E de repente o procedimento vai ser diferente de acordo com os lotes que você possui, né? Se há lotes separados, tá? Por peso, se há lotes separados por vacas que estão ali com mastite ou não, primíparas e multíparas, tem gente que divide, tá? E aí é importante que cada caso seja analisado, né? Cada caso ali separadamente para saber que tipo de providência que vai ser tomado, tá? Então, de repente, ele vai dizer que precisa de esse grupo de vacas aqui, esse lote aqui, né? Ele precisa de suplemento, né? Mas aí, qual o valor que você pode investir, né? Então, ele vai passar ali um tipo de suplemento que talvez dê uma produtividade mais baixa, mas não vai te fazer perder um rebanho, né? Ou não vai te fazer ficar sem produzir aquele ano, entende? Cada caso é um caso, tá? Não é querer pegar, vender e falar isso aqui é igual para todo mundo, porque não é. Cada cliente vai ser um caso diferente. Então, na hora que vocês forem procurar alguém para ajudar vocês, tomem muito cuidado com isso. Se a pessoa vier com aqueles dados ali falando para vocês, é isso, porque ele tem que fazer um diagnóstico, uma análise do que está acontecendo dentro da sua propriedade, tá? Caso a caso. Fiquem de olho nisso, tá? Quando for contratar alguém aí, preste atenção, se não estiver fazendo isso, puxa a orelha, tá? Não precisa desligar da pessoa não, mas fala, fulano, você não acha que deveria ser feito isso? É importante a gente, tá? Poxa, para dar um alerta ali na pessoa, né? De repente ela se liga e, às vezes até por desconhecimento, ela não fazia dessa forma, mas é o mais correto a fazer, tá? Então, seguindo aqui, quando, né, a sua decisão e a sua possibilidade financeira, tá, for utilizar então sucedâneo, se você tem um pouquinho mais como investir, né, aproveita esse clima de pandemia que não está dando muito para viajar com a família, investe um pouquinho mais nos seus animais, tá? Que vocês vão ter um retorno imenso aí no ano que vem, vão poder aproveitar, tá? Então, vamos lá. Quando você puder, né, já entrar direto no sucedâneo, faça o seguinte, vocês têm que levar alguns pontos em consideração, tá? Utilize o sucedâneo, principalmente se o leite das vacas estiver adensado, tá? Porque aí o bezerro ele não vai conseguir absorver os nutrientes adequadamente. Então precisa ter ali, o leite precisa estar numa diluição, né, as substâncias sólidas numa concentração ali adequada, tá? Então se estiver adensado, invista no sucedâneo. Mas pode ser no leite de descarte? Pode, mas cuidado, pasteurização e correção do teor de sólidos, tá? Então, gente,
Se não tiver disponibilidade de jeito nenhum de leite limpo, usa o sucedâneo. Ah, mas não vou poder usar o top premium de mercado. Uso mais ou menos, tá? Testo mais ou menos, não tem jeito, tá? Só cuidado, observa o comportamento dos animais, o que está acontecendo. Que eu já ouvi casos, tá? A gente não pode ficar, né, citando, mas eu não estou citando até porque eu não sei quem foi, mas também se soubesse não poderia contar, porque a gente tem que ter ética no que a gente faz, né? Mas já ouvi casos aí de pessoas que perderam todos os seus animais, tá? Então, muito cuidado aí quando vocês forem comprar esse tipo de produto, né? Veja lá as concentrações certinhas, o quanto que é para administrar por dia para o animal. Percebam se está dando alguma alteração ali nas fezes, tá? Cuidado. Tem que ficar de olho, porque muitas vezes o barato pode te custar muito mais caro do que você imagina, tá? Então, fica de olho. E nem sempre o mais caro será o melhor, tá? Então, gente, seguindo aqui. Se não tiver disponibilidade de leite limpo, então, e nem como pasteurizar, e nem como separar, né, bactérias, vírus, daquele leite de descarte, gente, por favor, vocês vão ter que investir, tá? Ainda que não seja no sucedâneo de altíssima qualidade, mas vocês vão ter que investir, tá certo? Então, gente, tem muitas vantagens aqui. Nossa, um barulho de chuva aqui, mas não tá chovendo não. Ó, muitas coisas boas aqui em relação ao sucedâneo, né? Já falei então pra vocês por que as fazendas conseguem ser top de linha. Elas conseguem ser top de linha, né? Porque elas começam a calcular o quanto que é gasto a partir do momento que utiliza o aleitamento artificial. E também, falei lá no início isso, né? E também eles conseguem o que? Evitar a transmissão vertical, tá? Que são as doenças da vaca para bezerra e da bezerra para vaca também, tá? Porque vem por onde, ó? Pela boca, tá? E a gente sabe que principalmente em épocas de chuvas e inundações, o que acontece? O pasto fica cheio de micro-organismos. E aí, se a bezerra botou a boca lá e depois vai mamar, também tem a possibilidade de contaminar a mãe, tá? Então, gente, coisas importantes aqui que favorecem, que é legal a gente utilizar o sucedâneo. Ó, desvincula o horário da ordenha ao horário, né, do trato ali dos bezerros, né, da mamada. Então a gente não precisa ficar esperando o tempo ali do animal mamar e depois fazer o ordenho. Evita a transmissão, eu já falei sobre isso, de doenças, tá? Reduz o leite de descarte, porque uma vez que o leite não vai ter contaminação, né? A gente consegue aproveitar mais dele na hora da ordenha, né? Porque uma vez que o leite seja contaminado, né, gente? A quantidade aí que vai para o descarte vai ser maior, né? Onde tiver a presença, aquele primeiro leite ali que vai ser retirado da teta do animal, provavelmente aquele primeiro volume vai estar contaminado, né? Então, quando a gente impede o animal de ter contato ali com o úbere, facilita esse processo, evita a contaminação, tá? Ah, mas tem por mosca, eu falei que evita. Eu não falei que impede 100%, certo? Vamos prestar atenção aqui no que eu estou dizendo. Facilita então o estoque, né, do produto que está mais limpo ali, né? Porque a pasteurização, os processos de esterilização, eles duram um determinado período, né? Então, dependendo da refrigeração, aquelas bactérias que estão ali adormecidas, que a gente não consegue retirar tudo, tá? Aí pode haver a contaminação do leite, tá? Ou ele pode estragar com mais facilidade. Então, quanto mais higiene você tiver no processo, mais tempo o leite irá durar, tá? Se estava durando 2, 3 dias, vai durar uma semana, não é isso?
aumenta aí a durabilidade do produto, tá? Então, e também, não, falei sobre isso, né, em relação ao leite, mas tem outra coisa aqui também para falar. Que o sucedâneo, ele é de fácil estoque, né? Porque o leite líquido ali da vaca, mesmo que você tire o leite limpo para dar para o animal sem contato com o úbere, né? Você tira o leite de descarte, você vai lá e dá para bezerra. Mas, gente, é mais difícil de estocar do que um pó, né? Porque o sucedâneo, ele vem em pó. Então, é mais fácil de você estocar, tá? De você guardar. Você consegue guardar uma quantidade maior num espaço menor. Porque ali só tá quem? Só tá o sólido. Na hora que você joga a água, você dilui o produto, né? E o leite da vaca, tá o sólido e o líquido. Então, você precisa de um espaço maior para armazenar, não é isso? Tem muita fazenda aí, muito sítio que tem problema com espaço para armazenamento. E também não é assim, você precisa ter refrigeração, não pode ter muita incidência de luz solar, né? Não pode ter muita umidade. Tem toda uma série de protocolo ali, uma série de coisas que precisam ser seguidas para o negócio dar certo, né? Então, o sucedâneo, ele facilita, né, nesse ponto aí. E também é um produto aí de consistência uniforme, né? Então, a gente, só de olhar, a gente sabe ali, mudou a coloração, alguma coisa, sabe que não tá legal, né? A consistência dele é sempre a mesma. Isso se ele estiver sendo manejado corretamente. Porque se deixar pingar água ali dentro, colocar a mão, deixar a tampa aberta durante muito tempo, aí contamina, né, gente? Com fungo, com bactéria, com vírus, né? Mas se manejar direitinho, ele vai ter sempre uma consistência ali uniforme, na hora de diluir vai ser fácil. Se deixar aberto num tempo de muita umidade, por exemplo, ele vai começar a endurecer, né? Porque ele vai absorver a água do ar, a umidade, e vai começar a formar aqueles grumos duros, e na hora de dissolver não vai ser fácil, tá? Então, muita atenção a isso. Para a gente terminar, que eu prometi aí que agora as lives vão ser de 45 minutos, né? De qualquer jeito, gente, que ninguém aguenta ficar aqui 2, 3, 4 horas, né? Com uma pessoa sozinha falando. Eu já falei que em breve nós vamos entrevistar aí pessoas, né? Mas no momento sou eu aqui sozinha mesmo, tá? No escritório home office aqui da Anaí. Então o que eu ia falar? Não dá pra fazer, né? Assim, pra mim é fácil falar 4, 5, 6 horas direto, tá? Mas pra quem tá ouvindo é um saco. Eu sei que é um saco, porque eu tenho professores que falam 3 horas direto sem parar. E a gente dorme, acorda. Enfim, é chato demais. Por mais interessante que a aula seja, tá? Mas até minha professora já se ligou nisso agora. E ela colocou a turma para falar, né? Porque, te contar, um só falando é dose. Então, pra gente terminar aqui. Ó, dica, vou falar algumas coisas aqui bem interessantes para você guardar, tá? Não esquecer, eu sei que muita gente já faz. Eu que tô entrando no negócio agora que me empolgo e fico chovendo no molhado. Mas como eu digo e sempre repito, é muito bom, né? A gente rever aquilo que a gente já sabe, né? A gente escutar aí de outras pessoas que estão entrando agora e vendo, poxa, fulana tô entendendo, né, gente? Eu tô aprendendo, não tô? Então, vamos lá as dicas. O uso do sucedâneo, anotei aqui para não esquecer, tá, gente? Que essas coisas a gente vai internalizando com o tempo. Ele deve seguir algumas recomendações aí genéricas, tá? Que são básicas, todo mundo precisa fazer. O que é? Ofertar sempre no mesmo horário, né? Porque igual o bezerro é um bebê, né? A criança não tem um horário certinho de mamar, o bezerro também vai ter, certo? Por questões óbvias, para adaptar o organismo dele, para ele não passar muito tempo em jejum, tá?
ou não sofrer aí uma superalimentação, que também pode ser prejudicial. Então, precisa ter ali a sua alimentação sempre nos mesmos horários, tá? Porque isso ajuda o metabolismo, né? O corpo, o organismo dele a entender, né? Qual que é o horário de se alimentar, e aí o organismo vai se adaptando corretamente, né? Alimentou, é hora de fazer proteína, de produzir gordura, e o animal vai tendo um desempenho maior, né? Um desempenho melhor do que se você um dia alimenta de manhã, no outro alimenta de madrugada, no outro de noite. Aí, gente, o organismo não consegue compreender, né? Ele não consegue trabalhar de forma eficiente, tá? Quer fazer um teste? Almoça meia-noite, janta de manhã, para ver o que vai acontecer com o seu corpo, com você. Seguindo aqui, temperatura do sucedâneo aí entre 37 e 39 graus. Por quê? Porque é a temperatura, né, que o seu organismo, que o organismo dos mamíferos, tá, geralmente gira em torno dessa faixa. Então, se você der um sucedâneo a 0 grau, a 1 grau, tá, o corpo do animal vai sentir e não vai absorver aquilo muito bem, tá? A 90 graus vai queimar o estômago do animal, tá? Tá, eu sei que são 4 estômagos, não vou falar essas coisas de biologia agora não, gente. Deixa isso quieto, tá? Temperatura, então, em torno de 37 a 39 graus, que é a temperatura do corpo do animal, tá? Evitar também variações aí nos volumes fornecidos. Então, conforme eu expliquei, a alimentação, ela tem que ser nos mesmos horários, tá? Para o organismo se adaptar, né? O metabolismo do animal tá ali no desempenho máximo. E aí entra o ciclo circadiano. Não vou falar disso não, tá? Que tem enquanto tem a iluminação do sol, né? A gente tem mais apetite. Mas não vou falar esse ponto não, tá? Então, sempre alimentação no mesmo horário. Temperatura aproximada ali ao corpo do animal, tá? E evitar variações no volume que está sendo fornecido a ele, tá? Então, nada de muito ou pouco, é alimentação adequada na quantidade ali ideal, tá? Para cada bezerro. Então, gente, manter aí a concentração dos sólidos, tá? Isso é muito importante, em torno aí de 12,5% a 15%. Tá? Se eu colocar demais, o que pode acontecer? Pode dar diarreia no animal, tá? Então, se for proteína vegetal, fibras, o animal pode começar a ter diarreia. E se tiver uma concentração de 30%? Cuidado, gente, porque aí a pessoa, quem tá vendendo o produto nem entende do que tá falando, porque tem que ser de 12 a 15, tá? Isso aí são pesquisas científicas, são coisas que já foram testadas, tá? E comprovados. Então tem que ser essa concentração de sólidos, tá? 12,5% a 15%. Se tiver fibra demais, além de diarreia, o animal vai perder, né? Diarreia perde água. Vai perder sais minerais também. Então ele pode morrer desidratado. Como eu já ouvi casos aí, tá? E a pessoa que falou entende do assunto, porque também é consultora, tá? Essa pessoa também da consultoria há mais de 10 anos, e ela falou que teve um caso aí que a pessoa, né, por passar concentrações de nutrientes para os bovinos errado, fez com que a pessoa perdesse todos os seus animais, tá? Então, gente, atenção a esse ponto, tá? Então, seguindo aqui, como é que vocês vão fornecer, né, se o bezerro não vai mamar na teta da vaca, como é que vai ser? Tem gente que põe balde, né? Mas atenção à altura. 45 centímetros do chão aproximadamente aí. Tem que ser a altura que as vacas que você possui, tá? Tem que ser a altura que o úbere fica do chão. Então aquela altura ali é a altura ideal, porque é a altura que ele estaria o quê? Mamando, né? Então, mais ou menos aí 45 centímetros, mas pode variar de acordo
com a raça dos seus animais, tá? E aqui eu tô falando de bovinos, hein? Daqui a pouco tem gente que vai falar, não, você falou, né? Eu trabalho com bubalinos, com ovinos. Ó, tô falando de bovinos, tá? Aí, gente, tem gente que usa balde com bico, né? Aquelas garrafas tipo pet com bico. Eu já vi várias coisas aí no Instagram. Mamadeira, tá? Amamentador automático também eu já vi aí no Agrotech aí, postaram no Instagram, né? O amamentador automático. Enfim, tem várias coisas, tá? Amamentador coletivo não automático, tá? Então fica lá um monte de mamadeirinhos, os bichinhos mamando, tá? Mas sem ser automático, são pessoas que vão lá, colocam direitinho. Outros são máquinas que controlam, tá? O ideal também é que o sucedâneo ele seja de matéria láctea, tá? De matéria-prima aí de origem láctea. Então tem gente que usa proteína puramente vegetal. Tem que fazer uma correção aí, né, gente? Porque o bicho, se estivesse mamando naturalmente, ele não estaria tomando, por exemplo, leite de soja, né? Que os pecuaristas nem gostam que fale que é leite, né? Que eles dizem que leite é só de bovino, né? Então, cuidado aí. Não, leite é só de mamíferos, perdão. Leite é só de mamíferos. Realmente, planta não dá leite, né? Então, seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar para vocês. A recomendação é de que os sucedâneos, isso é importante, tenham teores de fibras inferiores a 0,15, que acho que é 15% aqui, tá? Ele botou 0,15. A gente fala em porcentagem, né, nas concentrações, então provavelmente é 0,15, ele quis se referir a 15%, tá? Então, gente, de 15% para menos de fibras, tá? Vegetais. A gente já falou sobre isso aqui em cima, né? Aqui em cima no meu script, desculpa. Concentração de sólidos de 15% aí. Valores superiores, presta atenção, hein, gente? Valores superior apontam que há uma grande quantidade de proteína vegetal. E a gente já viu que excesso de proteína vegetal, o que vai fazer? Pode causar diarreias. A diarreia leva a perda de água e sais minerais e o seu animal pode acabar morrendo desidratado, certo? Então, atenção a essa quantidade aí dos 15%, tá? De proteinado sólido no que diz respeito aí às fibras vegetais. Fibra vegetal, obviamente. Seguindo aqui pra gente terminar. E já passou aí 2 minutos, né? Eu falei que eram 45 minutos. Olha só, atenção à diluição dos sucedâneos, tá, gente? Se eles têm cuidado com a... Repara se está tendo decantação. O que é isso? Parte sólida, conforme você dilui, se tem coisa sólida ali indo para o fundo, né? Se está decantando, se está ficando pozinho no fundo, tá? Repara isso. Por quê? Sucedâneos que apresentam decantação após serem diluídos, diluídos corretamente, tá? Então, se está lá 5 gramas para cada 100 ml de água, tem que ser 5 gramas para cada 100 ml de água, tá? Não vai colocar 5 gramas para 50 ml de água, tá? Não, tô falando aqui, é suposição, tá? O que você tem que fazer? Após diluir corretamente, se sobrar alguma coisa no fundo, presta atenção. Você misturou bem, né? E tá lá, diluiu bem, corretamente, e tem alguma coisa no fundo, não tem uma qualidade nutricional muito boa, tá? Então provavelmente está aí com excesso de particulado sólido, que pode ser fibra vegetal, e aí, gente, não vai atender às exigências nutricionais da bezerra ou do bezerro, tá? Mas na pecuária leiteira a gente trabalha mais questão das bezerras, né? Então, muita atenção a isso aí, tá?
Pra gente terminar então aqui, ó, para que servem os sólidos? Vocês sabem para que serve a parte sólida do leite? A parte líquida é o que? Água, né? E de sólidos? Nós temos ali gorduras, vitaminas, sais minerais e proteínas dissolvidas. E a gente sabe que para o animal engordar precisa de quê? Gordura, não é mesmo? Ele só engorda porque ele vai adquirindo gordura. E também para ter músculos, musculatura, que também precisa, né? Principalmente a pecuária de corte, precisa de muita carne. Para ter carne, para ter músculo, precisa de quê, gente? Proteína, tá? Então, os particulados aí sólidos, tá? Os sólidos totais, eles servem justamente para isso, ó. Para aumentar o desempenho, tá? Das bezerras, fazendo com que elas ganhem peso. Então elas vão crescer ali em musculatura, né? Em tamanho, também em gordura, tá? E aí elas podem ser desaleitadas, né? Mais rapidamente e com mais saúde. E com isso, muitas já assim, praticamente que assim, como é que eu vou dizer? Elas estão aí em precocidade, né? Elas conseguem aí entrar na fase de cria, né? Ter filhotes muito mais cedo do que era antigamente, tá? Elas se tornam aí precoces. Ah, mas isso é ruim? Não está sendo ruim, por quê? Porque é um processo que vem sendo feito aí que inclui melhoramento genético, nutrição, né? Que acaba favorecendo, acelerando o desenvolvimento, né? O desempenho desses animais, né? E animais aí com um crescimento mais saudável, mais adequado, né? Com maior porte e mais saúde, eles vão ser animais mais produtivos, seja na pecuária de leite ou seja na pecuária de corte. Então, tinha mais coisa aqui para falar com vocês, tá? Mas eu falei aí o básico que tinha que ser falado. Mês que vem eu vou fazer lives mais específicas. E eu vou encerrar por aqui, que daqui um pouquinho a gente começa a próxima falando um pouquinho sobre outorga de recursos hídricos nas propriedades rurais. Então, eu aguardo vocês e até lá. Tchau!